Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Vamos falar dos classificados, então. Numa época que não tinha internet, não tinha gente reclamando dos correios, reclamando da mãe, reclamando do pai, reclamando da sombra que tá muito preta. Não tinha... Reclamando de reclamar. Não tinha... Reclamando que reclama muito. Naquela época não tinha o Boa Dica. Pois é. Nosso Boa Dica era o caderno de informática dos jornais. Em particular do Globo, né? Não, nosso Boa Dica era o caderno de informática do jornal e a passagem do metrô até o edifício da Central. Sim. Para dar um rolé. Ainda César. que pra gente não é mais. Tô falando pra gente que não trabalha com tecnologia. Para os seres humanos normais, não é mais. Não vale mais a pena. Não, os seres humanos normais e comuns há muito tempo acho que compram no Ponto Frio, Telerio, Ricardo Eletro. Não, compra notebook e tipo, quando precisar algo maior, vende e compra outro. É isso aí. Mas eu vou confessar que quando eu vou ao Rio, eu sempre arrumo uma maneira de passear na Central, mas como... Antropologia ainda... para não perder o pulso das coisas. Eu passo lá para ouvir os camelôs berrando Corel, Photoshop, Windows. Ô César, falando nisso, quando você vê o Rio, você também não vai na Casa e Vídeo? Sempre. Bate o ponto na Casa e Vídeo, né? Casa e Vídeo, cara. Casa e Vídeo é uma das coisas sensacionais do Rio de Janeiro. Eu devo dizer que eu fiquei muito feliz quando a Casa e Vídeo começou a usar o Mr. Catra como garoto de propaganda. Eu acho que é tipo extremamente carioca isso. Só faz sentido no Rio de Janeiro. Isso é o estado da arte. Só faz sentido no Rio de Janeiro. Em outro lugar do mundo isso faria sentido. Verdade. É o que há, né? Então, mas eu faço questão sempre de bater um... A gente chegou a manter um blog, eu e César, numa época, só de comentando coisas assim. Principalmente a gente era falando do Uruguaiana. Era o Uruguaiana é punk. Ai, caramba! Ainda tá online no Blogspot, alguém procura, e tá abandonado já há algum tempo. A gente estendeu pra falar do camelódromo da Uruguaiana, aí o César falava às vezes da Feira dos Importados de Brasília, quando calhava de um de nós ia a São Paulo, lançar na Santa Efigênia, rendia assunto, a gente coletava informação. Eu lembro de chegar com bolo de cartão, ia anotando um monte de coisa, e os caras acham que ia comprar tudo, né? Fazer um levantamento, assim, bem detalhado. Legal. Tá lá, o Dito Cujo tá lá. Aí chegou o pessoal, tava montando um site do Mercado Popular da Uruguaiana, chegou a contactar a gente. Aí eu respondi, mas eles não falaram mais nada. Agora, perguntinha besta, como é que anda o camelódromo da Uruguaiana? A mesma coisa, cara, assim, nada de muito diferente do que você está acostumado. Tive lá, hoje não, mas eu tive lá há pouco tempo. Muito celular à venda, quadra A, ainda continua um trecho ali meio terra de Marlboro. Aquele trecho que vem de câmera digital com foto ainda existe? Câmera digital com foto? Câmera digital com foto. Já vinha com foto. Quadra A, onde, como você me disse uma vez, galinha se estica pra frente. É verdade. Tá, quadrar a galinha se pra frente. Cara, quadrar tá muito celular. Aqueles carinhas que vendiam os aparelhos de procedência duvidosa não tomar por lá. Jorge Carlos continua, falando uma instituição da Uruguaiana, né? Jorge Carlos que mantém a Uruguaiana, essa é. O Jorge Carlos, assim, é uma instituição da quadra A da Uruguaiana, né? Tirando isso, muito celular, e quadra B tá um pouco mais genérico. A maioria do pessoal que vendia CD encerrou as atividades. O pessoal da Milênio na quadra C continua vendendo cabo, conector, RJ45 e coisa do tipo. Tem um pessoalzinho novo vendendo coisa de tipo modelismo, helicópteros de controle remoto, avião, carrinho, assim.
tem o pessoal de miniatura, tudo, tem o pessoal, muita gente fazendo manutenção de celular. Às vezes que eu tive lá foi por causa de manutenção de aparelho. Caríssimo, sim. Aliás, eu passei pelo Uruguaiana hoje, pra ser bem honesto. Eu atravessei, mas eu não parei, eram 8 horas da manhã, a maioria das barracas não estavam abertas. Então não lembra parar pra fazer um confere. E na última quadra, o carinha que vendia CD de música usado, o cara hoje em dia só vende camisa, infelizmente. Como eu comprei disco bom naquele cara, é um preço barato. Mas aí vamos voltar agora aos tempos que a gente não tinha internet. Você muito mal tinha loja pra comprar as coisas, não ficava assim na frente, porque o camelô nem sabia o que era computador. Os entusiastas, a gente ia pra Avenida Central pra ir pra Livraria Ciência Moderna, né? Isso, a Avenida Central sequer tinha loja de informática na loja sobre loja. Se tinha, era uma ou duas, né? Primeira foi a Ciência Moderna. Era livraria. A tentativa foi tentar fazer isso naquela galeria do cinema do Largo do Machado. Do São Luís. O InfoShopping. Isso. Foi a tentativa de fazer lá. Só que não deu certo. Acabou surgindo na Avenida Central, né? E acabou, até hoje, ainda onde você vai encontrar box que tem pra tudo que é lado, né? Inclusive os famosos como simpáticos roubos, né? Sim, mas antes dos box, né? Você comprava no caderno de classificado. Você folheava do começo ao fim dos classificados para fazer seu levantamento daquele que você queria. Dependendo da loja, você já pegava o preço nas jaraturetas. Ou é o dinheiro da época, ou dólar e te converter. O RV, OTN, ORTN, BTO, e aí você ia lá listando e pegava os lugares que nos vendiam com ou sem nota. Eu lembro que o meu monitor VGA, o meu primeiro, foi comprado, tinha essa opção, né, com ou sem nota. E a diferença era substancial. Era o imposto, pô. Ou seja, era substancial. Sim. E as lojas ficavam, geralmente, em sobrados escondidos pelo centro do Rio. Eu lembro quando eu fui comprar um drive de 5.4 meu micro, eu fui na rua Teófilo Otoni, eu cheguei no... Não vou falar o nome da loja, que eu acho que ela ainda existe, tá? Ela só não tá mais nesse endereço. Se tiver, só escritório. Eu lembro que eu fui na... Era um restaurante, acho que chinês. Existe no edifício central. Ela existe ainda. Pô, a gente comeu lá há pouco tempo. Há coisa de 1 ano e pouco a gente comeu naquele restaurante. Na Teófilo Otoni? Não, no restaurante no Avenida Central, restaurante chinês. Não. Agora eu tô falando o seguinte. Na época ficava num prédio de 3 andares na Teófilo Otoni. A loja era o restaurante chinês sobre lojas, que era o depósito do restaurante chinês, barra casa do chinês. E você tinha uma escada lateral que te levava até o terceiro pavimento, que era... Eu subia, feliz e contente, ávido para comprar seu coisinha, seu delírio consumista, né? Seu dinheiro trocado. E você encarava, no final da escadaria, uma grade, um segurança, assim, estilo armário, né? Com os 2 pés na grade, sentado do lado de trás, que te perguntava, graciosamente, com bastante educação: o que quer? Porque educação é tudo, né, minha gente? Educação é tudo nesse mundo. Mas enfim, o que a gente tá falando mesmo? Estavam classificados. Ah, sim, classificados. Onde achar o fornecedor mais barato nas entrelinhas dos classificados. E dos recônditos obscuros do mundo aonde os classificados nos levavam. Esse cenário só foi mudar quando surgiu o InfoShopping na Avenida Central, né? Que a gente começou a falar dele. Primeiro foram lojinhas que eram um preço até bem caro, mais caro que nos arredores. Mas depois as próprias lojas que ficavam escondidinhas nos sobrados começaram a caminhar pra lá e o preço obviamente baixou. Aí viraram os quiosques, os famosos quiosques. Os famosos quiosques. E acabou que hoje em dia o Avenida Central foi praticamente tomado pelos quiosques, né? Ainda tem muita loja com cara de loja e tamanho de loja de informática lá. Inclusive a quantidade delas também cresceu. Eu tenho a impressão de que tem uma diminuída, talvez de 2 anos pra cá, no número de lojas grandes. Assim, teve um determinado momento, particularmente ali quando engoliu a gibiteria, pensei, danou-se, né? Tá tudo dominado. Engoliu a Bárbaras e Magias e posteriormente engoliu a Robilândia. Cara, engoliu a gibiteria, engoliu a Robilândia, pensei, acabou, tá tudo dominado. Se engolisse o Bob's, esse é o fim do mundo, né? Só não o escritório? Enquanto não engolir aquele rodízio japonês, tá bom. Pô, sacanagem se ele engolisse o escritório, né? Pô, o escritório era fantástico. Mas, enfim, eu só tô lembrando que a nossa comunidade até já dormiu, tá tão papo chato também, né? Funcionante. Papo chato. Só pra lembrar uma coisa que falou da Robilândia, eu encontrei com o Juan na Robilândia uma vez. O Juan tinha ido, acho que tinha um encontro em 2009, depois de se encontrar na Robilândia, puxou
papo, eu nem lembrava da cara do Juan. Já não era no edifício central. Não, era na Avenida Central, tenho certeza. Não foi ali na rua do Bola Preta, que é 13 de maio? Não, encontrei contigo lá, tenho certeza que eu nunca soube da Robilândia na 13 de maio. Tô confundindo as coisas, foi na... eu já andei pela a gibiteria se mudou pra 13 de maio, nem sei se continua lá, e onde eu encontrei com você tem razão, foi na Robilândia, não foi na gibiteria. Foi na Robilândia. A gente conversou uma vez assim, falou, bateu um papo na Robilândia. Eu nem lembrava de você, mas você me reconheceu. Nossa, quem diria. Alguém mais folclórico do que eu, que normalmente todo mundo se lembra de mim, eu não lembro de ninguém. Eu acho que eu sou, mas não sou autista, sou só folclórico. Daqui a pouco você vai falar da banca do Osnir também, né? Você vai lembrar a banca do Osnir, cara. Ela existe, ela só mudou de lugar. Ela era Rio Branco com Assembleia, agora ali no meio daquela praça do Buraco do Lume, ela da São José, do Rotary Club, sei lá qual o nome que tem agora. Ele virou especializado em material de concurso agora. Que não é, nem tem mais gibi dele, era gibis importados de Marvel e DC e etc. Eu Devir fazia assinaturas e eu tenho inglês bom atualmente por causa disso, por causa de ler gibi no original em inglês. Fim do parênteses. Mais um parênteses. Esse aqui não é um episódio sobre gibiteria, sobre hobbies. É sobre hobby, né? Mas não sobre esse tipo de hobby. Vamos voltar aí agora, vamos falar das histórias divertidas. Histórias, finalmente, né? Sim, prometemos tanto. Já temos algumas. E mais outras. Vamos lá. Piropo versus MSX. Pô, vocês querem começar por essa mesmo? Não, cara, a nós normal a gente já falou. Só sobra essa. É triste, mas é isso. O que é a foto no armário? Conta pra mim. Aguarde um minuto, acervo sendo consultado aqui, porque esse é um acervo manual. Ih, senta que lá vem história. Não, eu tô ligando a câmera aqui. Essa aqui é o artigo da foto ridícula. Ah, tá. A foto do micro do Edson, né? Do Edson de Leme. Essa que gerou toda a confusão. Bem, primeiro começou com aquela matéria do quando já citou, em 8 de julho de 91, quando ele fala, da intitulada Meninos Eu Vi, que ele conta aquela história dele com o MSX, que, se vocês quiserem saber mais detalhes, aparece no MSX Rico, o Piropo aparecer, que ele vai contar essa história de novo. Basicamente é que ele foi a Akihabara nos anos 80 e ele achou material de MSX junto dos videogames. Não achou coisa de MSX junto dos computadores. Por isso não dá pra levar o micro a sério. Aliás, eu presenciei ele uma vez, ele teve num evento de games, foi em 2012, que a gente conheceu o Renato da Giovanni. Renato, que já nos deu o prazer de participar 2 vezes com a gente no podcast. Deu um momento assim, eu lembro do João falando comigo. Quando chegou, a gente tava conversando a conversar com o Renato, estávamos gravando, daqui a pouco entra o Piropo. Mestre Renato! Os braços pro alto. Aí depois eu lembro do João falando pra mim, o Piropo tá chamando alguém de mestre, ele tem realmente muito respeito. Chamando o Renato e Giovanni de mestre, puxa vida. E aí eles começaram a bater papo, começaram a conversar, subverteu nossa gravação toda do João. O que a gente vai fazer agora? Eu ligo a câmera, aponta pros dois. Eu falei, por aí. Liga a câmera, aponta pros dois, larga filmando e deixa eles falando. Tá no YouTube. Se vocês entrarem lá no nosso perfil no YouTube, tá lá. Que saiu. Sem edição nem nada. Apontei o vídeo, porque eu só edito o áudio, por favor. Vídeo eu não sei fazer isso não. Apontei a câmera, larguei filmando e vambora. Os dois batendo papo, conversando. Umas perguntas a gente fez na hora. O Benito comentou algumas coisas. O Renato falou também. E vambora. Tocou o barco. Aí depois tem a história. Como é que é essa história dessa foto? Giovanni, conta a história da foto. Ela não tem muita história em si, né? Ela simplesmente surgiu do nada, esse belo dia, mais precisamente 22 de dezembro de 97, não sei se alguém devia estar entediado na redação ou sem assunto. A gente abre o caderno de informática e se esbarra, troço, essa matéria que não tem essa foto, esse comentário que não tinha nem pé nem cabeça. Era uma foto de um Turbo R, né? Que era o Turbo R do Edson Pires, lá de Leme. Uma matéria que eles fizeram, que até o Cláudio Ralha comenta nessa matéria. Não confundir com a foi lá. Não confundir com Leme perto de Copacabana, é Leme, cidade de São Paulo. Sim, a 100 km daqui. Aí colocou aquele comentário embaixo. Essa é uma matéria que você não é nem assinada, né? É assim, foto ridícula encontrada no armário, turbinado ele reinava absoluto em 92, e assim se passaram quase 6 anos. Se você se lembra, 1992 terminou com muitas noites insônias, olhos vidrados e fissura absoluta no último lançamento da Gradiente, o MSX Turbo R. O miqueiro de antanho tinha que competir com a mamãe na hora da novela, porque o MSX era um console sem monitor, telinha mesmo só da televisão. De lá para cá, o clock das máquinas foi multiplicado por 1000, o custo despencou, o MSX virou poeira. Ainda existem noites insônias, claro, mas elas estão conectadas a 33.6 kbps, uau, em algum canto da internet. E hoje todo micro tem monitor. Sobrou algum saudosista aí?
Essa matéria, a comunidade na época a gente já tava com a lista, Giovanni e César já estavam na lista, eu lembro que teve gente espumando de raiva. Cutucaram-os com vara curta, né? Era o tipo da coisa que não precisava, não havia necessidade de fazer uma matéria e falar dessa forma. Ser agressivo. Não era assinada, né? Não era. Fez uma foto e um texto embaixo, curto, esse texto que o Giovanni leu, não era assinada. Que é o tipo da coisa, pra quê? Aí posteriormente teve uma coluna do Piropo, né? É aquela coluna que ele fala que estava fora e quando ele chegou, encontrou esse monte de e-mails dessa discussão que acho que no mínimo levaram a considerar que era ele que tinha sido o autor da façanha. Aí ele dedicou uma coluna a espinafrar quem foi que falou mal dele. Sim, e aí começou tudo. Foi só em março de 98 isso. Sim, aí do que eu lembro, assim, na época, isso aí, se a gente procurar o histórico da MSX-BRL, a gente, assim, cuspindo fogo pelas ventas, pelas orelhas, uns realmente irados, reclamando, mandando e-mail, gente, inclusive, usou um palavreado bem chulo para se referir ao Piropo, inclusive nos e-mails que mandaram para ele. Aí eu, que era na época moderador da lista, né, cheguei, entrei em contato com o Benito para falar com ele, para conversar sobre a matéria, tudo de uma forma mais respeitosa, embora eu também estava possesso, mas, poxa, dar o benefício da dúvida, vamos conversar sobre o assunto. E aí, ali eu tive uma lição prática do que é o preconceito. Não foi dele, antes de você dizer, não partiu do Piropo, pelo contrário. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu entendo o que você está falando, tudo bem, blá, blá, blá. Olha o que eu recebi de mensagem, de apoio. Aí teve gente comparando os usuários de MSX que usava calça boca de sino, gente que parou nos anos 70, gente dizendo que era coisa de velho, computador velho joga fora, não sei o que. Aí eu sempre conto da minha experiência pessoal, dizendo, ali eu tive a perspectiva do que é sofrer preconceito. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei mal, eu fiquei triste, falei assim, puxa vida, o que é que eu tô fazendo de errado? Apenas eu gosto de um computador que não é mais fabricado. Eu não tô fazendo nada de errado e o pessoal tá falando mal de mim, assim, criticando a gente por isso. É vontade de barraco. Eu já aprendi o seguinte, formas de vida baseadas em carbono normais precisam de comida, precisam de ar e precisam de água. Agora, existem algumas formas de vida que se viram sem nada disso, mas morrem se não tiver barraco. Concordo. Aí, assim, teve esse momento, o Piropo mandou pra mim e falou, mas olha só o que eu recebi. Aí mandou, eu olhei aquilo, eu falei, mas o que é isso? Qual é o problema? Não tem nada demais, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada de errado. O pessoal teve uma reação furiosa, aí ele dedicou uma nova coluna a falar mal de quem falou mal dele, que foi uma coluna que saiu no dia 13 de abril de 98. Aí, Giovanni, a gente pode dar nome aos bois a essa altura do campeonato? Pode dar nome aos bois? Ué, a Uniquip essa ainda existe? Não, já foi puxar muito tempo. Porque o provedor que tinha a conta do Piropo, um amigo nosso da turma, um morador de Brasília, não era o César ainda. O César não morava em Brasília. O César não morava em Brasília, o Delavéio, né? Delavi chegou e falou assim, eu lembro que ele botou essa lista, Kill -9, não sei o que, botou assim. Aí eu olhei assim, o que você vai fazer? Aí ele falou, deixa comigo, velho, depois vocês vão saber. Ele derrubou o provedor. Ele derrubou o provedor, voltava pro ar, ele derrubava de novo. Que era onde o Piropo mantinha o site dele, né? Pois é. E ele foi derrubando, dizendo assim, se você não tirar o site desse cara do ar, eu vou derrubar de novo. E assim foi. E assim foi a situação. Não sei quanto tempo durou a pancadaria. Eu lembro que o André Delavi, se estiver ouvindo a gente, velho, a gente tá com saudade de tudo. Precisa de um dia você vir contar a história com a Polícia Federal, seus problemas com a Polícia Federal um dia. Já avisei que vai dar merda isso. É só pegar o acervo da Band. É verdade. Você não lembra? Foi em julho de 2000 e... Delavi? Foi em 99. Julho de 99. Aí foi isso. Foi essa queda de braço, derruba o provedor, bota lá, bota no ar, ele derruba de novo, dizendo, se você não tirar o site desse cara do ar, eu vou derrubar de novo. Eu vou ficar derrubando. E aí ficaram nessa queda de braço aí um tempo. E o Piropo tornou-se durante um bom tempo persona não grata nos encontros. No encontro de MSX, o pessoal não queria nem ouvir falar. Por mais que ele não tivesse uma disposição em ir. Até que ele resolveu aparecer no encontro em 2003, que eu não lembro quem convidou ele. Aí em 2013 ele resolveu aparecer. Acho que propaganda do André Machado e ele acabou aparecendo. Não, lembrei. Na verdade, a gente estava naquela campanha Diga Não MSX Association. Escrevemos um manifesto, traduzimos para o inglês. Um dia a gente vai ficar comentando essa história aqui no podcast. E aí ele leu o manifesto, escreveu uma coluna chamada Paixões, foi publicado no dia 13 de janeiro de 2003, comentando do fato e meio que se redimindo pelos atritos causados com a comunidade de MSX. No final da coluna, ele meio que se convidou para ir aos encontros e eu li o texto, mandei um e-mail para ele com os dados dizendo que ele era bem-vindo ao encontro.
foi no encontro, já foi no Sesc do Engenho de Dentro. Eu lembro que ele chegou quando você estava dando palestra, Giovanni, sobre o uso de HD na MSX, aquele auditóriozinho que tinha no Sesc do Engenho de Dentro. Aí entrou o Piropo, sentou, assistiu, ouviu, presenciou, assistiu a palestra, depois ouviu, foi lá conversar com a gente, aí veio conversar, se apresentou, contou a história, ficou impressionado com o que o pessoal estava fazendo, olhou, viu, pediu desculpas com a forma como ele falou. Foi na época também que estava aquela briga com a MSX Association, lembra? Da questão do uso da marca, né? O pessoal que ia, tipo, os micros em 95, o MSX foi abandonado, foi largado na mão da comunidade. E aí chegou em 2002, 2003, aí o pessoal que estava por trás resolveu voltar e fazer do jeito lá. E a bronca do pessoal da comunidade era era o seguinte: vocês abandonaram o micro e a gente abraçou e cuidou dele. Agora vocês pegam de volta e não vão e querem fazer coisa nova. E nem vem conversar com a gente, perguntar o que a gente gostaria, nem pedir a nossa opinião. E aí foi, eu tenho até hoje o imã de geladeira, né? Diga não, MSX Association, tá colado nos meus micros. Aí o Piropo escreveu uma matéria, era Paixões, se eu não me engano. Essa é de janeiro, é Paixões. Que aí ele falou do encontro, ele falou que teve no encontro, gostou muito, aí citou meu nome, citou o nome do Giovanni, gostou, achou muito bacana, curtiu bastante, disse que o pessoal perdoa ele por isso. A gente já tava na base de, ó, tranquilo, já passou, o tempo já passou. Ninguém tá com mais raiva de você, fica tranquilo, não tem mais nada não. Aí esporadicamente ele aparece de vez em quando, né? Ele, inclusive o Alexandre Souza, o Tabajara, quando vem ao Rio de Janeiro, sempre avisa o Benito. Aí o Benito, vez por outra, aparece no encontro, dá o ar da graça, aparece lá, vai lá olhar, bate um papo com a gente, conversa. Tá faltando ele comprar um MSX. De novo. O Benito passou muito pouco ultimamente. Eu não sei se vocês estavam sabendo que ele foi atropelado. Que isso? Eita! Foi uma coisa muito bizarra, porque ele mora ali em Flamengo, na Marquês de Abrantes. E ele já estava machucado. Ele sofreu um tombo muito feio, uma viagem ao exterior, ele estava em algum país da Europa, eu não me lembro onde, e ele sofreu um tombo muito feio. Então ele voltou e botou um monte de gesso e tal, ele estava com a bacia quebrada, alguma coisa assim. E um dia ele desceu de casa e foi almoçar com família, pertinho ali da casa dele, ali na Marquês de Abrantes. Um dia que um carro perde o controle e entra, porta dentro do bar ali na Marquês de Abrantes, saiu contra jornal. E o piloto foi atropelado por esse carro dentro do bar. E aí quebraram ele todo de novo. E aí ele foi, ele levou mais de um ano pra se curar, ele ficou bem mal. Sofreu um bocado. Foi um ano daquele. Tá bem agora. Ó. Ele teve no MSI no final do ano passado. Teve em maio e teve no final do passado. Teve em outubro. Na encontro de outubro ele teve. Já foi lá no Lar do Mério, ele já foi. Na última agora, ele foi. Há uns 2 anos lá. A questão que eu até comentei rapidamente sobre a questão de faculdade, eu dei aula numa instituição de ensino que hoje não existe mais, a universidade com C, Centro Universitário da cidade, e o Benito também dava aula lá, dava aula de arquitetura de computadores, se eu não me engano. Teve uma época que a gente dava aula na mesma unidade, só que eu dava aula segunda e quarta e dava aula terça-feira, então a gente não se encontrava. Mas teve encontro que eu falar, eu brincava com ele. E aí, como é que tá lá na faculdade? Você não tá dando aula na metrô? Aí ele, sim, eu tô na metrô. Você também tá lá? Sim, eu dou aula na metrô também. Só que eu já dava aula de software livre, né, de sistemas operacionais abertos. Aí a gente conversava assim, é isso. Eu ouvia os alunos resmungando um pouco da didática dele quando dava aula de arquitetura. Eu imagino que a didática dele. Não podia emitir nenhum julgamento, afinal das contas, primeiro, não é ético como profissional, e segundo, não assisti a aula dele para saber como é que era, né? Mas os alunos, vez por outro, reclamavam. Mas é um mimimi da didática dele. Mas é padrão aluno reclamar do professor. Mesmo quando o professor é bom. O aluno sempre reclama. O professor explica muito bem, ele é frouxo. Se ele explica muito mal, tá com preguiça da aula. Se ele é muito gente boa, ele deixa correr solto. Se ele é mais rigoroso, ele é carrasco. Se ele é muito bom, ele é estrela, e por aí vai. Na ótica do aluno, o professor tá sempre errado. Um abraço para os alunos que ouvem o podcast, tá? Todos os três. Eu gosto muito de vocês. Assado no espeto é uma delícia. Com queijo, com queijo. Mais alguma história? Fala o seguinte, Elis. Oi? Conta alguma história aí do informática. Tá liberado agora. Informática, etc. Cara, posso contar do Richard Stallman, que tá? Correto. Pode contar. O pessoal do Linux adora essa história. O Richard Stallman, todos sabem, ele não é uma pessoa muito normal. Vamos lá, né? Não vamos falar normal, não. Vamos falar que ele é uma pessoa muito... Digamos, ele é uma pessoa exótica. Exótica.
seus gostos. Pronto. Sempre exótico. Porque além do clássico, né? Sujeira, enfim, mau cheiro, aquela coisa que é assustador, aquela barba que deve ter comido em 1970 ali. Mas você sabe qual é a base filosófica disso? Ele acha que as pessoas gastam muitos recursos. Então, tomar banho todo dia gasta muita água, se lavar gasta muita água. É verdade. Não, mas é muito assustador, porque eu me lembro que ele foi hospedado, ele sempre estava hospedado na casa de alguém, né? Ele tem essa coisa. Economia compartilhada, ele é muito moderno, né? Economia compartilhada total. E ele ficava na casa de um cidadão chamado Djalma Valois. Lá na Rua Grande Djalma. Grande figurinha. E aí, Djalma, queridão, a gente sempre entrevistava e tal. Djalma marcou de rixa de conhecer o pessoal do Caderno de Informática. Marcelo Balbio também foi do Caderno de Informática há muitos anos, já tinha esse desprazer, né, de conhecer pessoalmente. André Machado, acho que tinha outra coisa para fazer. Sobrou para a pessoa aqui encontrar Richard Stallman. Entrevistar primeiro, e depois a gente ia sair para jantar, porque o Globo ia pagar para ele um jantar no Porcão. Oba! Não, ele não recusava jamais. Eu prefiro chamar de boca livre. Pois é, olha isso. E aí, Richard, eu fui entrevistá-lo, ele foi horrível, ele sempre era terrível, e com mulher ele era 3, 4 vezes pior. Então, quando eu cheguei para entrevistar, o Pedro Dória já estava entrevistando, eu cheguei 2 minutos atrasado, e eu já tinha sido avisado de que para entrevistar o Richard, eu tinha que ir com muita roupa. E quando me falaram isso, eu ligeiramente entendi. Muita roupa, ok. Eu tava lá com meus 28 anos, uma coisa assim. E eu falei, tá, ok, eu vou com uma meia calça bem grossa, era inverno, e eu vou botar uma bola cacharré, assim, pra esconder tudo. E assim, parti. E quando eu cheguei, eu falei assim, só pode repetir a última frase? E ele deu um grito comigo, assim. E eu falei, cara, ok, entendi. E depois daquilo ali, ele foi extremamente rude a entrevista inteira. E eu entendi, porque ele já tinha o hábito de ser rude com mulheres. E aí já tinham me avisado que ele era do tipo que ele ataca mulheres. Ataca significa passa a mão na coxa, tenta agarrar, coisas assim mesmo, de verdade. E eu já tinha feito isso com outros jornalistas no Brasil e já tinha sido ligeiramente avisado, inclusive pelo próprio Djalma. Foi nesses termos que o muita roupa não era excesso de ar-condicionado ou coisa do gênero? Não, muita roupa é porque o Richard ataca mulheres. Tem que ir de burca. Sim, ele uma ex-chefe minha, do JB, ele lascou a mão na coxa dela e ela ficou desesperada. Ele é muito machista. Ele não entende que mulher está em tecnologia e não entende mulher jornalista. Jornalista de tecnologia é uma aberração para ele. E aí fiz a entrevista, foi horrível, e no final da entrevista ele fez uma outra pergunta, ele não respondia, ele estava de olho fechado, e ficou 15 minutos em pé, de olho fechado, encostado numa árvore. Depois ele saiu e disse que ele é autista e que ele tem fase escrita out. E beleza, partimos pro portão, ele jantando, Cora estava comigo, ao meu lado, defilou pro outro lado. Você imagina a mesa, né? E Djalma era a última pessoa na mesa. E eu sentada ao lado de Djalma, nervosa, porque ele é muito rude, ele deixa você muito sem graça, aquela coisa nojenta, perdida, aquele conjunto todo. Em algum momento, ele lasca a mão na minha coxa, e eu desisti, eu tava com uma meia calça grossa, mesmo assim, aí eu dei um pulo, a Cora percebeu, tem uma situação super difícil, ele virou a cadeira inteira pra mim e falou assim, posso te acompanhar até em casa? E eu falei, não pode, porque eu tô indo pra casa do meu namorado daqui. E simplesmente, quando terminamos, pagamos a conta, o Richard levantou comigo da mesa, entrou no meu táxi à força e foi pra casa do meu namorado comigo. Ai, meu Deus. Então vocês conseguem imaginar eu chegando do portão, esse meu namorado morava em Laranjeiras, a gente chegando em Laranjeiras no táxi, eu descendo com o Richard Stallman, cedendo, né, aquele estado todo, e apresentando pro meu namorado assim, olha, eu estou com ele aqui porque eu não faço ideia de como me livrar dessa criatura. E ele sentou na casa do meu namorado e ficou conversando com nós. Aquela coisa muito doida. E depois ele me chamou para casar com ele e morar com ele em Timbuktu. E decidiu que eu era a mulher da vida dele, né? Depois que eu vi esse episódio. Imagina a situação. E aí o Djalma me sacaneia até hoje. Eu me lembro que o primeiro depoimento do Orkut que eu tive era do Djalma falando: grande beijo, incrível, musa do Richard Stallman. O Richard Stallman que iria morar em Timbuktu. Depois ele ficou, sei lá, uns 6 meses me mandando e-mail, me chamando pra casar com ele. Eita. Foi essa a história horrorosa com a criatura. E a Cora ficou comigo, porque falou que eu não podia ter levado ele pra casa do meu namorado. Não sabia.
bom homem. Mas tu também ia fazer o quê? Botar uma arma na cabeça dele? Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Então eu entrei em desespero e falei, cara, o mínimo que eu posso fazer é jogar o problema nas costas do meu ex-namorado, né? E assim foi. Mas enfim, temos outros, né? O informática é um barril de história. O caderno de informática, infelizmente, foi triste, não só para os leitores, mas também para quem escrevia nele. Porque o processo de degradação de conteúdo, ele foi gradual, mas ao mesmo tempo ele foi muito impactante. Então nos últimos anos foi muito sofrido. A gente começou a falar menos de informática e mais de telefonia móvel, telefonia em geral. A gente passou a falar muito de fotografia e a gente começou a tratar mais tecnologia no mundo, né? Comportamento. E aí nisso a gente começou a perder os leitores fiéis do caderno. E eles respondiam, né? Eles mandavam e-mails, eles ligavam, reclamavam. Ficou em algum momento, foi convidado a sair, ele não combinava mais com o novo caderno, informática, etc. Em algum momento deixou de fazer sentido e ele passou a se chamar Info, etc. Que é quando vocês contam que morreu, né? O caderno de informática. Ele acabou. E eu concordo, ele acabou de verdade, porque ele se tornou um caderno de informação, não mais um caderno de informática. Ele deixou de tratar do mundo de micros, ele deixou de tratar de montagem de micro, enfim, deixou de falar de computador e passou a falar mais de informação, de tecnologia, de sociedade, de comportamento. E, na verdade, era isso que não devia ter sido feito, porque o charme do caderno era justamente falar com o público que ninguém falava, porque eles acreditavam que esse público micreiro, ele estava bem servido na internet, então ele não precisava mais do caderno de papel, quando na verdade era o oposto. Quem precisava, quem buscava informação no papel, era exatamente quem gostava de computador, porque o resto do público ia para a internet. Então foi uma miopia que fez com que o caderno de informática acabasse e criassem um Info, etc. E aí ele perdeu muita qualidade, a gente começou a escrever matérias mais simples, e depois, com a revista digital em 2007, pediram para a gente esquecer do que a gente tinha aprendido. E começar novamente. A ideia é que a gente começasse a escrever como configurar o seu Gmail para leigos absolutos. E foi aí que todos nós nos estimulamos muito. A Cora já tinha saído do caderno, e aí a Cora foi atropelada, decidiu não editar mais o caderno, e a gente ficou muito perdido, ficamos eu e André Machado, e o editor chegou para editar, mas ele também não era da área de tecnologia, e a gente perdeu. E aí foi quando eu saí do caderno, foi em 2008. E aí a revista também morreu um ano depois. E aí depois disso, tecnologia no Globo se tornou uma página. Então é uma tristeza, né? Mas foi um processo. Foi mais dolorido para quem escrevia do que para quem lia, acredito. Posteriormente, você foi para aquele site do Fórum PCs, né? Sim. Só escreveu lá, não foi? Eu já estava no Globo quando eu comecei a escrever no Fórum P6. Eu era muito maltratada no Fórum P6 porque eu fui a primeira mulher a escrever lá. E acreditem, isso existe muito nesse meio. Mulheres na tecnologia são muito raras. Mulheres escrevendo sobre tecnologias eram mais raras ainda. Hoje é muito mais fácil de achar. Mas na época, eu imagino que primeiro foi Cora, depois veio Cristina de Lucas, e depois eu fui a terceira. E eu sofri um bocado. No Fórum P6 eu sofri bastante, porque era um fórum muito técnico, muito micreiro, e eu não era técnico. Eu sempre fiz um perfil mais de comportamento, perfil mais de tendência, uma outra abordagem. Apesar de ter estudado tecnologia pra caramba. Eu fiz milhares de inclusive todos os Laércio Vasconcelos. Que é a primeira lendária. O Fórum P6 era um fórum extremamente hard, que era editado pelo Paulo Couto, e fez muito sucesso. Ele tinha 4, 5 milhões de views, únicos mensais, é um número louco, né? Bastante coisa. Só que o Paulo também não tinha muita visão empreendedora. Então acabou que ele vendeu o Fórum P6 para IT Media, uns 3 anos atrás, e aí ele continuou o Fórum P6. Foi uma venda até considerável, ele vendeu por 3 milhões. Foi uma venda intensa, mas eles não mantiveram. E aí escrevíamos eu, Cat, Bebiroto, Laércio Vasconcelos, André Machado e outros, né? Outros muito queridos. O Empregos também teve na época, Amário, nossa, uma galera. Eu lembro de ir no Fórum P6 para ler material, eu lembro até indicar quando a gente dá aula de... Eu passava muito por isso, né? Aula de montagem e manutenção de micros na escola, curso técnico de informática, vinha aluno, vinha perguntar para mim, professor, o que eu vou ler? A primeira aula eu já vinha falar, olha só, vamos falar aqui que é interessante vocês verem hoje em dia, o que eu acho, na minha opinião, ó. E aí eu descer além e falar assim, ó, revista, olha, tá boa, já era. Gente, eu sempre via a Info como uma revista contigo do mercado de TI. Mas era mesmo.
Aí eu falava, pessoal, no caderno de informática, eu falei, gente, pega aí que tá na mão, beleza, tem uns aí que estão legais, pode pegar. Site eu indicava, o Fórum PCs era uns que eu indicava. Eu falava, pessoal, essa matéria é bom, porque sempre tem, né? A gente dando aula para curso técnico, sempre tem. Ou justamente meninas que chegavam, que eram curiosas, que estavam fazendo informática, estavam fazendo montagem de manutenção e não eram muito entendidos no assunto, mas tinham interesse. E tinha muito garoto que achava, porque o cara conseguiu desmontar o próprio computador, montar e não sobrou parafuso, ele se achava o gênio, né? O próprio técnico de informática, do conserto do computador. Aí eu chegava lá, tinha que pegar e botar os moleques no lugar deles. Aí eu falava, vocês querem, então, vai no Fórum PCs, vai ler lá, quer ler coisa mais pesada, mais técnica, o Fórum PCs é uma ótima pedida. Eu passava para os alunos, botava no quadro, falava, ó, esses sites aqui eu indico se vocês quiserem ler para ter que se informar. Primeira aula, botava sempre, vai nele. E o Fórum PCs era o que eu sempre indicava, porque eu sempre achei o material de excelente qualidade. Depois morreu com o tempo também, mas foram bons tempos, viu? Assim, a gente estudou bastante, bastante, e hoje em dia não tem mais, né? Hoje, se vocês pagarem para pensar, os cadernos de informática morreram e os sites especializados também, né? E hoje o que tem é um bando de sites falando o que acontece nas redes sociais. É isso, não acontece mais nada. Eu acho que a coisa mais próxima de das revistas e cadernos de jornais fera na época, acho que é o Stack Overflow, o Super User. Mas são sites de pergunta e resposta, né? Hoje não tem mais. Então, assim, ainda tem, eu estive um tempo no Tech Tudo, lá da Globo.com, que é horrível de escrever, o pior lugar que eu já escrevi. Por quê? Era o reduto de fanboy. Não existe pior público para se escrever do que o fanboy. Porque o fanboy, ele não tem lógica, ele tem paixão. Ele não entende nada, mas ele é apaixonado. Então, você fala mal ou fala bem, pra ele você tá errado. Mas, Elis, o fanboy, ele não tem uma probabilidade maior de gerar polêmica e, portanto, gerar page views? E, portanto, gerar clique na propaganda, etc e tal? Sim, mas a polêmica é de muito baixo nível. Então, assim, ela é muito sofrida para quem escreve. Ainda mais quando você é um repórter especializado, né? Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz um review do celular da Nokia, e eu dizia no review que o teclado virtual era muito pequeno. Esse não era da Nokia o problema, claro, do sistema, mas o teclado era muito pequeno, e eu falei que mulheres com unha grande não podem digitar nesse teclado. Oh my God. E assim, eu recebi, sei lá, uns 200 e-mails me chamando de porca, me mandando cortar a unha. I quit. Meu Deus do céu. Então, assim, é ótimo. Aí você fala, cara, o que a pessoa tem na cabeça? Porque assim, cara, é sério, mas assim, era muito lá. Então chega um ponto que você escreve, leva tanta porrada, que, cara, é sério, e eles usam sempre. Escreva a matéria falando da Nokia, escreva a matéria falando mal da Apple, então eu fiz umas coisas assim, que eu sabia que eu vendia. Só que pra mim era muito sofrido, porque assim, eu recebia milhões de e-mails, era assustador, assim, me esculhambando, meu nome corria boca batido, sabe? E era só retardada, burra, porca, ixi. E aí teve uma vez que eu mandei eles decidirem. Eu fiz uma matéria esculhambando um celular da Nokia. Depois eu fiz esculhambando um iPhone. E depois eu fiz esculhambando um outro aparelho com uma Motorola, sei lá. E aí eu recebi. Você é vendida pra Apple, você é vendida pra Motorola, você é vendida pra um dia eu falei, tem que ficar. Todos se reúnem, eu botei na outra coluna. Todos se reúnem, decidem quem é que me paga, que eu quero ir lá apresentar a fatura. Eu cobro, porque assim, segundo vocês, todo mundo me dá dinheiro. Agora, quem é que eu vou cobrar? Que até hoje não chegou um din-din aqui. Tá no campeonato pra insulto mais idiota da internet. Ah, você tá sendo pago. Quer dizer, o cara não admite na cabeça dele que a pessoa possa ter aquela outra opinião e expressá-la pela tendência natural de pessoas quererem expressar suas opiniões. Não, tem que ser pago, tem que ser um... outra, né? O público do Tech Tudo, ele é geração X, né? Assim, uma galera tem que estar com 16 até 25, uma coisa assim. A geração ômega. É uma galera que não conhece, né? Assim, tem uma história, né? Eu comecei a escrever tecnologia em 1994. Então, assim, cara, desculpa, mas são 21 anos agora. E aí, eu teve várias colunas que eu escrevi, aí vinha, quem que você pensa que você é pra escrever isso? Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. E eu falei assim, olha, alguém que já está há 18 anos, 20 anos escrevendo sobre isso, né? Chama a polícia e manda meter ele na cadeia.
Pode é muita vergonha alheia pros credos. Não. Pode ser que essa pessoa entenda um pouquinho, né? Ou então eu sou uma farsa completa e absoluta e estou há 18 anos sendo farsa. Então eu sou a melhor farsa. Não faz bem pra gente, não faz bem pra saúde de alguém ser exposto torrente da burrice, da estupidez humana assim de maneira tão cruz. Então, é bom pra saúde, o médico não recomenda. E aí eu não aguentei muito tempo, não. Eu fiquei lá, sei lá, 2 anos e fiquei a mula. Porque era muito pouco dinheiro pra muito estresse. Uma coisinha que a gente passou por isso no início, claro, em muito menor escala. Quando a gente começou o Retrocomputaria em 2010, a gente fez um episódio 0. Publicamos um episódio que foi 10, 15 minutos. Na época a equipe era eu, o César e o João. Comentamos algumas coisas e falamos como a gente ia fazer o podcast. Falou, nossa proposta vai ser o episódio, vai sair em episódios, vão ser quinzenais. E nós deixamos claro, desde o início, dizendo bem claro, gente, a gente não tem como fazer ele semanal. Não dá tempo, não tem um jeito, não sei o que. Se for olhar os comentários, tem gente lá falando, vocês não têm compromisso com seus ouvintes. E não sei o quê. Podcast aqui, e mostrando o outro podcast, no caso, não pode falar, já que eu vou rasgando o verbo, podcast do Guanabara.info, do Gustavo Guanabara, e não sei o que, ele tem, olha só como faz, não sei o que dizer. Só que eu conheço o Gustavo. Eu tenho o telefone da casa dele, pô, é meu chapa, eu sei como é que é o negócio. Tá saindo agora porque tem gente contratada pra editar. Eu não sei do rolo que é. Os caras falaram um monte de besteira assim, aí eu quase falar, vontade de virar pra ele já 5 anos depois e falar, cara, olha só, a gente se comprometer a sair cada 2 semanas ter material. A gente conseguiu cumprir isso nos últimos 5 anos. A cada 2 semanas tem episódio, tá saindo. E os outros que você tava falando lá, seu imbecil? Você tava falando lá. Claro, né? Claro, isso que a gente passou é muito menor escala do que você sofreu. Você sofreu muito mais do que a gente. Foi um bocado. Nem se compara. Mas assim, alguns me divertiam, mas assim, no Tech Tudo eu confesso que eu não gostei muito não. Porque no Fórum PC tinha até uma relação amigável, porque eles me conheciam, sabiam que eu estava bastante tempo. Eu escrevia a perfumaria, mas era a perfumaria conhecida, sabe? Mas no Tech Tudo não. No Tech Tudo era quem é você, porque já uma outra era, né? A era do quem é você, né? Quem é você para falar sobre isso? Então hoje em dia é tipo isso, né? Era da torrente de insultos pré-fabricados. Exatamente. Aliás, aproveitar e pegar um gancho em cima disso, o que você acha, Elis, que se perdeu e que se ganhou com o fim dos cadernos de informática semanais nos jornais? Olha, se perdeu bastante, eu acho que se perdeu mais do que se ganhou. E o interessante é que ninguém consegue provar porque acabou. Dizem, mas não tinha anúncio. Sim, tinha anúncio. Era dos poucos cadernos que se pagavam. Tinha muito anúncio no caderno. Fora os classificados e por aí vai. A verdade é que editorialmente eles não se mantiveram. Do Globo foi miopia, foi tiro no pé. Eles não sabiam mais o que fazer. Quando a Cora saiu, degringolou muito, assim, porque não tinha mais um fio condutor. A Cora sempre foi um fio condutor. E os cadernos, em geral, se perdeu muita inteligência. Porque, na verdade, hoje você está meio perdido, porque cá entre nós. Se a gente não é fanboy, não é um pouco mais jovem, a gente não entende muito bem o Tech Tudo, por exemplo. Só um P6 morreu. A gente não tem uma boa referência mais. Então, quando você vai ler sobre tecnologia, hoje, ou você vai num blog muito específico, ou você ouve alguns podcasts, mas assim, não tem mais. Você não tem boas referências. A Info, como você disse, sempre foi uma revista contígua, sempre foi muito, muito especial. Continua assim, cada vez mais. E as grandes revistas também foram acabando. Então sinto falta, sinto uma tristeza, uma melancolia de não ter mais uma grande referência, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se hoje nesse universo, autorreferência, né, referenciam para outras e você sobrevive da referência, né, eu não sei mais se nós, jornalistas de tecnologia, seríamos tratados como referência. Está morrendo, né? Tem muitas áreas que os especialistas não são mais as referências prioritárias. Então, o comportamento do consumidor, a mudança de comportamento fez com que talvez não fizesse mais sentido ter uma coisa tão focada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cara, quando você consome de verdade, quem que você procura, né? Então eu sei que eu sinto uma falta desgraçada e que eu tô fora, assim, saudade, que era muito legal, era muito legal. E aí eu vou lançar uma outra pergunta, Elis. Você falou que você não encontra mais hoje uma referência em tecnologia. Rapidamente, hoje, o que é que você está lendo de tecnologia? Pode ser inglês, português, qualquer outra língua. Eu tenho um hábito de visitar ainda alguns sites. Eu fiquei muito ligada nos últimos 5 anos à telefonia. Eu gosto muito de mobilidade, na verdade. Então eu tenho referência de mobilidade. Então eu vejo todos os sites maiores de mobilidade. GSM Arena para ver review, DDNet, Net, a mesma coisa praticamente. Gizmodo, que também deu uma guinadinha estranha, mas ainda dá para ler alguma coisa. Não gosto desses sites que fazem listas. Brasil Post, por exemplo, falando que aqui não é
é a praia dele, vocês não sabem. Sei que tudo eu não consigo mais, porque não é mais meu foco. Eu ainda vejo muito a Wirex, a Wirex ainda dá muita ciência, a revista é muito menos. Sinceramente, assim, em tecnologia no Brasil, principalmente, as referências são muito poucas. Faz falta. Os blogs, por exemplo, sinceramente, tirando do Henrique Martins, também fala de mobilidade, talvez um pouquinho do Michelis, mas assim, na grande maioria é perdeu, né? Você citou do Henrique Martins, era justamente o que eu estava pensando, como um material de qualidade, um dos poucos que se salvam. Eu gosto muito do Henrique Martins, do Nagano, né, que é o mais técnico, escreve com ele. E o Michelis, assim, porque é uma pessoa apaixonada, mas ele também não é técnico, escreve mais sobre brinquedo, enfim, aquelas gadgets, né, em geral. A gente não tem mais grandes referências, não. Você pode ver, André Machado e Cat quase não escreve mais sobre tecnologia. Então hoje eles estão escrevendo sobre sociedade, uma coisa de comportamento. Que é uma pena, né? Mas é isso, não tem tantas referências mais. Adoraria, assim. O que eu mais queria hoje é que alguém fosse puta postal pra eu ler. Nem precisava escrever lá, não. Quer um site de tecnologia divertido pra você ler? Acabei de botar no chat aí. retrocomputaria.com.br/plus. Não, isso você não precisa nem dizer, né? Já tá indicado. Kabuki marcado. Nossa autoestima acabou de subir em 15%. Muito legal, parabéns pra vocês, porque realmente ainda tem pouquinha gente batalhando em conteúdo legal e assim, a gente tem que valorizar, porque é muito pouca coisa, muito pouca valorização. E da mídia, principalmente, os jornais, eles não têm mais e eles acham que qualquer um pode. Na verdade, assim, eu adoraria que o mundo fosse um lugar onde todo mundo escreve sobre tudo, mas, na verdade, para você ter um certo conhecimento, leva um bom tempo. Então, a gente levou alguns anos para aprender aquilo que eles queriam que a gente esquecesse, né? Então, é estranho. É bem estranho. E só mais uma pergunta para ser chato. Alguma coisa que você gostaria de ter feito ou no JB, ou no Informática, etc. E você não conseguiu porque ou não teve tempo, então os astros não se alinharam, uma coisa do tipo. Olha, algumas pessoas que eu não entrevistei, e algumas eu sofro, e outras que houve mentira. Eu contei esses dias uma história no Facebook, botei um post e assim, tive centenas de comentários. Primeira coisa, uma das coisas que eu mais adorei, eu entrevistei pessoalmente alguns dos meus maiores ídolos. Então, o Leg Page, o Sergey Brin, enfim, os contemporâneos, né? Eu consegui entrevistar o criador do Android, que é o Andrew Rubin, entrevistei o Richard Stallman, entrevistei o Ian Torvalds, enfim, algumas pessoas que eu adorava. Não entrevistei Steve Jobs, assim como a maioria dos repórteres do mundo, que ele raramente dava. Não entrevistei Bill Gates, porque a Cora era a pessoa que entrevistava Bill Gates. Assim. E é isso, né? Eu dentro do Microsoft ou ia Cora e depois ia pro. Eu nunca tive a possibilidade de ir. Eu tô imaginando a Cora fazendo aquela cena de vilão, tipo do cara do Skyfall. Não toquem nele, ele é meu. Vocês estão de brincadeira, né? E outra coisa que recentemente eu levantei foi Jean-Paul Jacob, da IBM, era uma pessoa que, quando eu comecei a escrever no JB, eu era o cara, assim. Ele falava muito de futuro, até hoje ele ainda tem umas previsões que ele mega acertou. Ele não era um tecnólogo, você tá entendendo? Não era micreu, né? Mas era um cara que falava sobre alta tecnologia, o futuro da tecnologia, em 1990, sei lá. E era uma pessoa que eu sempre sonhei entrevistar. O Jean-Paul eu nunca consegui entrevistar também, porque não sobrava pra mim. E eu era mascotinho, né? Então o Jean-Paul era também da Cora. Então toda vez que o Jean-Paul aparecia, a Cora ou o BP entrevistava. E esses dias eu descobri que o Jean-Paul tá muito doente, ele tá morrendo de câncer. Criaram um grupo no Facebook de pessoas contando histórias pra ele, porque ele tá deprimido demais, ele tá morrendo. E aí eu fui lá e botei um post pra ele falando que uma das maiores tristezas é que eu nunca pude entrevistá-lo, porque não me deixaram entrevistar. Ele comentou, curtiu e tal, e assim, foi emocionante. E ele tá vivendo disso, né? De as pessoas contarem pra ele casos da vida dele e como ele fez diferença, né, pra muitas pessoas. Isso foi muito legal. Agora, uma frustração muito engraçada, que chega a ser boboca, porque não é grande ídolo, mas é uma frustração de matéria, oportunidade perdida. Em 2007, 2006, eu já tinha entrevistado muitos milhões de vezes o pessoal do Google, e aí a ex-diretora de comunicação do Google me liga um dia, uma americana me ligou, e eu estou trabalhando numa empresa nova, um carinha novo, não sei o quê, é uma rede social que está crescendo na Europa, já dominou os Estados Unidos, já tinha ouvido falar, a gente está indo para o Brasil, então a gente queria oferecer para você, que era uma pessoa que ela conhecia no Brasil, né? E que me ofereceu para entrevistar Mark Zuckerberg. E
E eu fui falar pro editor da época, olha, tem uma entrevista aqui com cara, não sei o que, e ele falou assim, não, essa revista não pode falar. Mas olha só, né, daqui a pouco devem começar a ouvir falar. E ele, não, vamos perder tempo com isso. E aí foi assim, então não entrevistei o Mark Zuckerberg, não. Eu teria sido a primeira nas Américas, assim, né, na América Latina eu não entrevistei o Mark Zuckerberg. Então eu já sofri muito com essa coisa da miopia também, de querer fazer alguma coisa e tal, e não era a hora. Não, quem tem que se matar é esse editor, não você. E esse tanto é esse Mark mesmo, porque eu botei no Facebook e ele tá lá no meu Facebook. E ele sabe que ele fez isso. Então, não tem doido, né? Ele sente nos recônditos mais profundos da alma dele a dor eterna do arrependimento? Eu acho que não, mas se fosse a Cora, ela sentiria, e não foi a Cora, né? Mas, enfim, oportunidade perdida, foi legal, e eu não me arrependo de nada. Eu trabalhei 8 anos com a Cora e quase 9 com o André Machado, então você imagina a alegria de ter o André Machado como colega, porque realmente é uma pessoa incrível. Assim. E aí, essa pessoa é a pessoa que eu leio. Que pena que ele escreve muito pouco hoje. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente só uma vez no lançamento do livro, na Noite da Autógrafos que eu fui, você estava lá também. Eu não lembro de você lá. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele! Muito legal, cara. É demais, o André é demais. André é ídolo. Aliás, o André tá devendo visita na MSX Rio. Já falei pra ele várias vezes, mandei mensagem, cara, vai, mas olha, não vai com gravador, não. Vai lá pra curtir o evento, cara. Vai com o nosso. Agora ninguém quer lá que você vá com jornalista, que você vá como pra você curtir. Agora você tem que mandar carta pra ele, porque ele não responde e-mail mais. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Nem Temos e-mail, uma teoria. que nada. Mas Ricardo, ele pode levar o gravador, é bom? De repente alguém pode querer carregar alguma coisa de fita. É bom levar o gravador. É verdade. Boa, aparece alguém com aquelas fitas cassete com um programa, pô, aí, eu desencavei essa fita aqui, tem alguém com maneira de recuperar? Opa, pega o gravador dele. Maneiro. E é isso, assim, eu não tenho arrependimento, foi muito legal. Agora, eu não queria ter deixado o caderno morrer, assim, se eu estivesse lá, talvez eu teria lutado um pouco quando a revista, sei lá, quando eles decidiram não ter mais esse espaço. Mas aí eu já tinha saído e, enfim, fui pra outras paragens. E é isso, né? Historinha triste e feliz ao mesmo tempo. Só mais uma pergunta, aproveitar que a gente já falou demais. A pessoa que eu tenho em determinados momentos é que os cadernos de informática acabaram morrendo também junto com o interesse maior em informática mesmo. E não é só montar o computador, né? Assim, qual é, assim, particularmente você que viveu aí boa parte do final, como é que você viu isso? Se isso realmente aconteceu, se é uma só impressão minha, se realmente isso foi caindo ao longo do tempo? Ou se foi a gente que decidiu e pronto, né? Na verdade, assim, a gente viu uma mudança de perfil. Pessoas como vocês, que entendem bastante, que entendem de tecnologia, de informática e de micro, de computador, essas pessoas já tinham deixado o caderno. Então, a gente sabia que esse público a gente não podia mais contar. A gente tentou pegar um outro público também interessado em tecnologia, mas ainda não era esse fanboy, ainda não era essa galera que você fala sobre redes sociais, tá entendendo? Assim, era um público ainda qualificado. Mas depois que a gente viu que nem esse estava mais, né, que esse público interessado não estava mais, não fazia mais sentido. E, na verdade, não faz muito sentido você ter um caderno voltado para este público. O que eu acho o erro foi aí, né? Eles acharam que esse público não tão micrelo, não tão ligado na tecnologia, seria o público-alvo, e na verdade não era. Esse é o que ele ia descartar. Então a gente abandonou o público. Então, assim, quando você abandona o público sai e não volta mais. E imagina, você tem um hábito de toda segunda abrir um caderno para abrir, enfim, você acompanha as colunas, você acompanhava BP Globo, você ria, sei lá, tem o estilo dele. Assim como a gente acompanha as colunas, sei lá, Zueni, Veríssimo, um tempo atrás. Então, assim, a gente gostava, sei lá, do Chechel. A gente tinha essa relação também, né, com os carinhas que escreveram sobre tecnologia. E depois que você perde esse vínculo, não tem mais como voltar atrás. Você perdeu e acabou. E esse público mais novo, ele não liga mais. Não é mais a referência dele, né? Ele mudou completamente de referência. Respondi isso? Acho que respondi, né? É certo, não. É porque o público também, ele aumentou, né? A quantidade de pessoas que tinha computador no começo dos anos 90, no meio dos anos 90, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Mas esse público... Não só aumentou, como ele ficou diferente, né? Então, de repente, você fez vamos dizer assim, a analogia pro caderno de informática, como no final da decisão dele, nós vendemos eletrodomésticos. Nós vamos fazer um caderno para quem compra batedeira, para quem compra liquidificador. O cara não tá interessado, ele compra um liquidificador, ele compra, ele usa, parou de funcionar, ele joga no lixo.
e compra um novo, né? É isso. Então, assim, o problema é, você começou a escrever matérias como funciona o computador para as pessoas que não queriam saber como funciona o computador. Elas só queriam que o computador funcionasse. Então, não importava mais a arquitetura, software, sistema operacional e por aí vai, né? E aí, assim, é o fanboy, né? O fanboy, ele não discute muito sistema operacional. No máximo, processador, se fizer alguma diferença. Ele quer mesmo é defender a marca, né? Então, assim, é uma relação ali. Se o clock do processador dele for maior que o teu, aí ele discute. Talvez, até um pouquinho, mas assim, é uma galera diferente, né? É uma galera diferente. E assim, a tendência é que cada vez mais a tecnologia vira commodity, e não faz tanto sentido você discutir como ela é feita, né? Eu sinto falta ainda de escrever como ela é feita. Então, eu ainda penso nisso, né? Quando eu vou comprar um celular, eu fico, mas o processador, só que ninguém sabe mais o que é processador de celular, né? Então, e não querem saber. E aí você compra o celular com a frequência errada, o 4G dos Estados Unidos, aí não funciona aqui, aquelas coisas. E aí fica tentando entender por que você não pescou aquela informação, né? Porque ninguém te disse, né? Assim, às vezes eu vou, assim, em loja, ver celular e tal, e às vezes eu dou uns pitacos, assim, eu vejo alguém perguntando alguma coisa, eu falo, posso te dar um pitaco? Assim, tô quase compelida a fazer isso. É a força do hábito, né? E eu ainda ajudo, né? Muita gente me manda mensagem, porque eu ainda continuo estudando isso. Eu ainda leio bastante sobre isso, ainda pesquiso, então tô sempre acompanhando, eu sei qual o lançamento mais legal do Motorola, qual lá e por aí vai. Apesar de usar Mac hoje, eu ainda também leio bastante sobre mercado micro. Mas enfim, ao tempo as coisas vão mudando mesmo, é normal. O blog ainda está no Bloghole. Olha que coisa antiga, Bloghole. Bloghole, maneiro. Eu mudei até o nome do meu blog, porque ele durante um tempo foi telefonia, etc. Só que não faz mais sentido ter um blog chamado telefonia, etc. E aí virou digital, porque digital seria qualquer coisa, né? E aí daqui a pouco eu não sei mais o que vai ser, mas... E blog também tá muito estranho, né? A gente tá numa fase muito estranha, porque as pessoas também não têm mais o hábito de ler blog. E não assina mais RSS, então fica complicado, né, de você chegar no cara. Aí você vai pelo Facebook, né? São outros tempos, amigos. Basicamente, a gente tem o nosso blog, né? A gente basicamente atrai visitas a ele pelo Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, quando tem uma matéria nova, a gente posta matéria nova. Aí o pessoal vai lá e vê. Quando tem uma matéria que a gente julga que é realmente muito interessante, não vou postar vou mostrar como público, porque isso aqui é maneiro. Sim. Aí tem um tempo daquele spikezão de visitas. Eu sei sai alguma coisa também no Google Plus, né? Mas também ninguém olha pro Google Plus. Você tá rindo do quê? Não, eu não tenho hábito mesmo. Na verdade, o próprio Google sabe que ninguém olha o Google Plus. É verdade. É engraçado. Eu gosto no Facebook também. Não, e é engraçado, porque eu tenho uma amiga que estava fazendo Google Plus. Ela saiu do Google e falou assim, cara, como é que eu trabalho nessa jossa e ninguém usa nem o pessoal dentro do Google, essa porcaria. A própria desenvolvedora da porcaria não usa, cara. Pra você ter ideia, ela tinha um nick no Facebook falso. Ela usava o Facebook, mas o pessoal no Google não podia saber. E todo mundo achava que ela estava no Google Plus. Na verdade, ela estava com o nome do gato no Facebook. Eu conheço duas pessoas que trabalham no Google já de bastante longa data por comunidade de outros tópicos. Adivinha por onde eu me comunico por elas? Adivinha? Normal. Mas o Google o Plus só funciona legal para você gerar, você quer usar técnica de SEO, sei lá, você quer gerar buzz no blog, alguma coisa, você bota um post no Google Plus que ele melhora a sua performance, né? Mas só para isso, mais nada. Realmente ele não faz muito sentido. E aí a gente fica lá no Facebook, a gente odeia e ama ao mesmo tempo, né? Minha esposa fala que toda semana ela vai deletar a conta dela do Facebook. Não, ela fala que ela pararia quando pudesse. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, como é que eu vou acompanhar as coisas se eu não fiz? Se as coisas não aparecem no Facebook, elas não acontecem. Quando sai o quebra-pau na comunidade do Reto Computaria, o pessoal comenta alguma coisa, aí o nome tio Juan vira pra mim assim, pega o Facebook da Cláudia, vai lá e olha. Muito bom. Você é mó papagaio de pirata mesmo, admite. Eu já era papagaio de pirata nos meus tempos de fliperama, meu filho. Claro, então, apenas continuo sendo. Olha, eu vou te dizer, nos últimos anos eu ganhei bastante dinheiro com o Facebook, então eu gosto muito dele. Deixa do jeito que tá, porque eu fiz muita coisa com ele. Acho que pra gente acabar aí com uma nota mais leve, eu sei que você é jornalista, Elis, mas você tem algum micro de estimação, ou algum micro, sei lá, alguma coisa que foi muito difícil, tecnológica, que da boot, que tem chips, coisa toda, que foi muito difícil de você trocar e tipo, hoje em dia, de vez em quando você se joga no, sei lá,
Mercado Livre, pô, se for comprar um só pra lembrar como é que era uma coisa desse tipo. Olha, eu vou te contar uma coisa, esse dia foi engraçado, eu tava dando uma entrevista até pra TV Brasil sobre vício em tecnologia. E aí, assim, muitas pessoas acham que se você escreve, que vive esse universo, você é viciado nisso. E eu não sou. Engraçado. Meu filho, por exemplo, ele não usa computador. Ele tá com 7 anos e, assim, já devia ter começado, se eu fosse tão viciado. Mas, assim, a verdade é a seguinte, eu cresci numa cidade do interior, e parece louco, mas o computador lá era muito raro. Então, era raro, assim, eu acho que se tivesse alguém, sei lá, o filho do prefeito, sabe? Então, eu nunca tive um computador. Eu saí da cidade, eu tinha 17 anos, cheguei na universidade com 18 e fiquei louca quando eu vi o primeiro computador, era um 386. O primeiro computador que eu vi na vida. Então, olha isso, que doido. Então, eu sentei na frente daquele troço e falei, gente, eu preciso descobrir o que é esse troço. E aí fui fazer depois umas provas de monitoria dentro da própria universidade para eu poder ficar perto do computador. Então, eu fiz prova de planejamento visual, gráfico, sei lá, de mídia impressa, sabe o que era, que eu podia dar a monitoria usando o computador. Então eu passei a fazer isso e comecei a fuçar. E aí depois eu comecei a querer abrir também os computadores. E aí fui me meter a fazer esses cursos todos aí de montagem, manutenção, abertura, sei lá o quê. E assim, eu sabia montar direitinho o micro, eu conheço bem, assim, todas as peças. Mas o meu primeiro computador mesmo, eu devia ter 20 anos. Então eu nunca tive essa relação de gadgets, assim, de uma coisa tecnológica que eu tenho. Sou obcecada, eu adoro. Assim, se eu pudesse, eu pararia hoje em cima do computador e ficaria horas olhando. Mas eu não tive. Eu tô pensando, caramba, se você vê um pouco com esta galera aqui e você vê o nível do vício e o resultado do caramba, você vai ter. Mas sempre podemos parar. Oh yeah. E eu adoro, tá? Quando eu quiser. Eu vivi muito com isso e assim, eu fiz muitos cursos. Então, assim, os cursos que eu fazia, eu tava louca. Assim, eu convia muito com isso. Assim, cara, eu conversava de igual pra igual com o Laércio. Então, assim, a gente tinha. E eu escrevi muita quarta capa de livro de tecnologia por aí. Eu fuçava mesmo. Agora, eu comigo, pra trazer dentro de casa, não. Eu sempre mantive uma certa distância. Eu não sei o quê. Então, talvez por isso, o Guilherme, meu filho, também não tem uma relação muito forte. Celular, durante muitos anos eu tive muitos. Então, eu chegava a ter 10, assim, por vez. Mas também fuçava, abria, na época que se podia abrir essas coisas, e tive uma relação mais próxima. E esse sim, eu deixei alguns guardados, assim, que eu tenho umas relíquias. Mas assim, de computador mesmo, não. Mas eu tenho uma saudade muito grande, e assim, eu sei como que foi essa relação muito forte, justamente porque eu não tive ele. Então, foi engraçado, né? A minha mãe até hoje, acho que se bobear, minha mãe mal sabe ligar um computador. Então. Você falou do Laércio, manda um abraço pra ele que o Laércio é meu mestre. Eu mandei 5 links aí, são o episódio que a gente gravou com ele. Ah, legal. Legal. O 41 e 44. Isso. Né, a gente gravou com o seu Laércio. Aliás, que eu não preciso conversar com ele porque a gente queria adotar o livro dele lá na escola, não consegui parar pra conversar isso até hoje. Ele olhou pra mim, você é formado em matemática, né? Eu vou te dar uma cópia do meu livro que eu fiz pra matemática, pra dar aula pra garotada. Eu falei, boa, Laércio, quero dar uma olhada no seu livro. Então eu vou te passar uma cópia. Acabou que eu nunca mais encontrei com o Laércio pra falar com ele do livro e pra conversar sobre o conteúdo. Eu quero ver se a gente adota o livro dele lá na escola. Muito bom. Eu sinto saudade dessa comunidade. Isso é muito legal, cara. Olha, apareça nos encontros que você vai se divertir muito. Eu garanto que você vai ficar maluca, especialmente vai no Retro Rio. O Juan, Elise, é um resultado disso. O Juan, ele apareceu no encontro em 2009, esses dias ele achou as fotos que ele apareceu, aí encontrei com ele uma vez na Hobbyland, a gente conversou, aí acho que foi quando, Juan? Foi 2011, né, que você comprou aquele Hotbit? 2012. Abril de 2012. Uhum. Aí, de lá pra cá, nos últimos 3 anos, só piorou. O cara é a cachaça. É a cachaça desse cabra. Então, tá aí e compra micro, não sei o que, conversa. Você tem ideia, ele era participante, a gente convidou ele a participar num episódio com a gente, ele participou, começou a comentar, mandar sugestão de notícia, a gente botou ele como editor do Retrocomputaria Plus, um dos editores do blog, e depois virou membro da equipe, virou parte integrante da equipe. Sabe quando chega criança nova, vê umas crianças fazendo uma brincadeira legal, já, posso brincar? Foi isso. Bom, César, você que é o bom, é o mestre de cerimônias. Bom, eu acho que acabou, né? Tô vendo aqui a pauta.
acabou. A nossa vilã especialmente convidada também já tá aí na beira do campo gritando acabou, acabou, acabou. Vamos, né, então, acabar. Também nosso ouvinte também, senão vai correr da vida ouvindo a gente e vai morrer. Essa porcaria, né? Vão perder os ouvintes. Pois é, né? Os nossos 17 ouvintes, né? Nossos 17 ouvintes. 17. Ah, é 16. É verdade, morreu um. Então o Agamenon tem mais audiência que a gente. Droga. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Agora desempatou a favor dele. Gente, queria agradecer todo mundo agradecer a Elis, mas eu queria agradecer a Elis por ter aí se disposto a conversar com a gente sobre, bem, informática, etc. Mas eu acho que, enfim, é uma lembrança que eu acho que a gente tem, que é muito da nossa época e que talvez não tenha mais hoje em dia, né? Que é o caderno de informática do jornal que saía toda semana. E tudo aquilo que se fazia com ele. E aí, obrigado ao ouvinte que nos ouviu aí, sei lá durante quanto tempo vai ser essa edição, esse episódio, não sei quantos minutos, quantas horas, mas esse não é problema meu. Grande sério desse mês não ter retro hits, hein? Não, parte A e B. Ok. Agora, vai ficar parte A e B gigantesca, mas whatever. Tem problema, quanto mais melhor. Parte A e B. E, além do mais, os retro hits já estão todos no servidor, já estão todos montados, já estão hospedados no servidor. Tudo agendado e o povo pediu por isso, então o que o povo pediu a gente fornece. E aí, gente, mais uma vez, Elis, obrigado. E bom, cada um se despede aí e vambora. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bom, Elis, que bom que a gente conseguiu gravar, então a gente não colocou sua vida em risco. Tivemos um papo divertidíssimo, eu adorei, eu tenho certeza que quem está ouvindo também vai gostar muito. Beijão e obrigado, tchau. Obrigado, menino. Agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ouviram, que nos têm dado o prazer desgraçado, a satisfação maldita da sua audiência. Elis, muito obrigado pela sua paixão, pela sua disposição, ter esse tempo para estar conversando com a gente, contando um pouco da história dos cadernos de informática, da tua experiência como jornalista na área. Muito obrigado mais uma vez. A todos vocês que não têm ouvido, muito obrigado pela sua audição, pelo seu comentário, pelo seu e-mail, pela sua tweetada. Não tem mais nada pra falar, não. A gente volta... A gente não volta nada, pera aí, ó. Na semana que vem tem Repórter Retro. Isso aí. Agora, se não sabe, a culpa é daquele espanhol ali, tá? Que tá ali do lado, não é minha não, tá? Não, o Ricardo, antes que eu esqueça, já olhou no classificado pra gente montar aquele computador pra rodar a pauta do próximo mês? Pô, pior que tem que dar uma olhada, peraí, deixa eu catar aqui. Só falta comprar o gabinete. Cara, a gente tá desde segunda-feira falando disso, por favor. Pois é, gabinete pra quê, meu filho? Gabinete é secundário. Gabinete gabinete pros fracos. Falou tudo. Espera que ainda falta eu. Feliz, obrigado. Falta eu. Tava ocupado aqui alimentando o gerador automático de pauta. Obrigado pela participação. Agora com você o encerramento como convidado. Agradeço demais você esse convite, assim, uma delícia falar sobre informática, etc, sobre tecnologia e saber que ainda tem uma galera muito legal, uma comunidade legal sobrevivendo ainda, falando disso, amando, e espero que possa participar outras vezes e que o pessoal tenha gostado. Eu gostei bastante também, foi um prazer enorme. A gente se vê daqui a semana que vem. Beijo pra vocês, hein? Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco. Para tudo. Que é isso, cara? Que é isso? Que foi? Qual é? É que acontece o seguinte, Juan, quando eu estava editando o podcast, eu acabei de me lembrar, durante a edição, que nós esquecemos de citar 3 coisas relacionadas ao caderno de informática do Globo. Tem a seção dos jornais que são erramos, nossa seção é esquecemos. Idiotas! Seria bom de citar essas 3 coisas para incrementar o nosso episódio, né? Porque ficaram faltando. Beleza, diz aí. Bem, a primeira delas foi que, na verdade, a treta que houve com o Piropo em 98 não foi a primeira treta do caderno de informática do Globo com o pessoal da comunidade MSX. Não? Não. Tiveram outras. Teve uma matéria, por exemplo, que eles fizeram, que foi lá o Micro Sem Futuro, e falaram do problema do projeto do Com, que não deu muito certo. Eu fui um cara que mandei uma carta furiosa pro jornal, chiando pra caramba, dizendo que é um absurdo, não sei se foi no final de 92, mas um pouquinho antes, se eu não me engano, teve uma treta com o pessoal da revista CPU MSX. Foi o seguinte, a revista CPU estava vendendo na época camisa e boné com 2 estampas. Uma estampa I Love MSX, eu tenho o boné com essa estampa em casa até hoje, e tinha uma estampa que era Não Use Drogas, use MSX, falando do caráter viciante do micro.
E aí, o pessoal do caderno, se não me engano, foi até a própria Cora Ronay, criticou, fez uma piada, fez um trocadilho, uma brincadeira em cima disso, por causa da alusão a drogas, não sei o que, isso. E, obviamente, a comunidade não gostou, mas o pessoal da revista CPU, em particular o editor na época, o Sérgio Duric Calheiros, ele foi bem enfático na sua reclamação. E ele reclamou, foi bem incisivo ali. Ele não foi mal educado, ele não foi grosso, ele não foi rude, mas ele foi bem direto na sua reclamação. Ele reclamou lá a respeito do assunto, falou que na sessão de cartas no Prezado Globo da semana seguinte, você percebe que ela estava completamente sem jeito ao responder. Mas é só uma piada, é uma brincadeira, tudo. E criou um clima chato, que não precisava ter sido criado, mas acabou criando esse clima meio chato. Essa foi a primeira coisa que nós esquecemos de citar. A segunda, o Juan deve lembrar, que eram as tirinhas do Gilbert. Putz, é verdade, saía a tira do Gilbert, mas o tempo em que eu acompanhava o caderno mais intensamente, que foi entre 94 e 97 e 98, eu acho que não saía regularmente, acho que isso começou um pouco mais tarde, talvez minha memória esteja me enganando. Eu não lembro quando saía, mas eu lembro de conhecer o Gilbert vendo as tirinhas no caderno de informática do Globo, inclusive as tirinhas coloridas que saíram na primeira página. Posteriormente, conversando, o Giovanni me comentou, a gente conversava sobre o Gilbert, eu acabei comprando o livrinho, eu tenho 2 livros na minha coleção, um deles é o Corra, um controle de qualidade vem aí, que até a tirinha é o Gilbert pulando na lateral da baia, tentando fugir da baia, e eu me lembrei disso porque no Netflix, pra quem tem Netflix, as 2 temporadas do desenho animado do Gilbert estão disponíveis agora. Que maneiro, quero ver. A cena mais engraçada vinda de Gilbert, na minha opinião altamente subjetiva, não é de uma tira, é de uma cena do desenho animado. É que uma experiência do Gilbert faz ele virar mulher, mas as pessoas não estão 100% certas de que ele não tá de zoação. Aí o que o Dogbert faz? Ele pega uma cartolina, bota no pescoço dele pra cobrir as roupas que ele próprio está vestindo e pergunta assim na lata, o que você está vestindo? Aí ele fala, vestido papapá, com cor papapá e degradê de não sei o que, e sapatos blá 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 blá. Aí o Dogbert fala, me convenceu, você realmente virou mulher. Eu lembro muito do episódio do Bug do Milênio. E eles fazem piada com o programador COBOL, porque naquela época o pessoal do COBOL foi extremamente requisitado. Toda a história. A mãe do Gilbert, eu lembro agora, ele foi na casa da mãe dele e a mãe transformou a casa num bunker. Tá achando que ia ser o caos. Então tinha garrafões de gasolina, água estocada. Cara, eu tenho que rever isso. Eu acho que eu vi próximo de todos os episódios, mas foi há muito tempo. Mas olha só, se a gente ficar falando de Gilbert, vai ser mais 5 horas de episódio. Então, melhor de te cortar. Exato. E terceira coisa que eu esqueci envolve justamente a Elis, nossa vilã especialmente convidada. Em 2006, após uma MSX Rio, a Elis Monteiro me telefonou, gravou uns 20 minutos a meia hora de uma conversa pelo telefone comigo sobre MSX, a comunidade e tudo, e isso acabou se tornando um parágrafo ou 2 numa matéria que ela estava fazendo para o Caderno de Informática do Globo, falando sobre a história do PC. What? 25 anos do PC, aí citou pro pessoal de MSX. Vai lá, rendeu 2. Eu não entendi muito falar, né? Que seja. Posteriormente, um fotógrafo do jornal foi até a casa do João Cláudio Fidelis, mais um dos comparsas que cometem esse podcast, que vocês conhecem muito bem, e fizemos algumas fotos lá. Eu levei meu Turbo R, mostrou uns micros, tudo, fez algumas fotos pra matéria e saiu uma foto. Uma foto foi usada e com isso, depois eu não conversei com o fotógrafo, perguntando sobre curso de fotografia ou coisa do tipo, tinha interesse. E ele foi isso. Então assim, eu tinha me esquecido completamente desse fato, que eu tive contato com a Elis antes. Isso foi no ano de 2006, porque foi para os 25 anos do PC. O PC de 81, no lançado, foi para a matéria que saiu no caderno. Vamos combinar o seguinte, o acervo do Globo assim, abre e fecha para quem não é assinante assim de lua. Vou fazer o seguinte, na hora que abrir, eu vou tentar procurar essas coisas, aí a gente fica tirando snapshots e vai publicando assim no Plus uma coisa ou outra assim, só para preservar as memórias. Sim, é legal isso, para colocar para que as pessoas verem. E colocar também, precisar as datas que isso aconteciam. E se quem estiver ouvindo tiver chance de fazer isso e a gente não fizer, por favor, faça a mesma coisa, se puder nos ajudar. A gente agradece de montão. Ou se puder ajudar a memória da informática nacional, pomposo, hein? Bem, fechamos os parênteses, fechamos os esquecemos. Agora podemos voltar ao fechamento do episódio que foi tão rudemente interrompido? Podemos sim. Então é isso aí, tchau galera, um abraço, outro. Pessoal, fui, até mais, tchau.
Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.